Eu quero desde já enviar as minhas saudações cristãs a todos amados irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes, com a preciosa, sublime, maravilhosa paz de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Príncipe da Paz, convidando a todos vocês para lermos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a revelação, o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, versículo 24. Números, capítulo 23, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Eis que o povo de Deus, se levantará como uma leoa. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eis que o povo de Deus se levantará como uma leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então a igreja de Jesus Cristo é uma leoa, a igreja de Jesus Cristo é corajosa e abençoada pelo nosso Deus. Também no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 8. Miqueias, capítulo 5 e versículo 8. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem os livre. Com essas duas passagens bíblicas das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, quero desde já enviar as minhas saudações cristãs a todos aqueles que me acompanham através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do TikTok, e aqueles que me deram o prazer de se inscreverem no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Para todos vocês, eu profetizo, eu ministro que bênçãos de Deus, bênçãos em abundância, bênçãos sem medida, bênçãos para todas as áreas de vossas vidas sejam derramadas pelo Pai Celestial, pelo Deus de amor que nos ama e quer nos dar o melhor para a nossa vida. Isaías capítulo 1, versículo 19: Se quiserdes me ouvirdes, diz o Senhor nosso Deus, comereis o bem desta terra, comereis o melhor desta terra. É isso que Deus tem para a nossa vida. Qual pai que dá qualquer coisa para o seu filho? Qual pai dará algo que não presta para o seu filho? Todo verdadeiro pai, verdadeira mãe que ama e quer o melhor para o seu filho, se alegra que seu filho receba o melhor. Assim é o nosso Deus, Ele se alegra de nos ver alegres, de nos ver felizes, de nos ver abençoados, e Ele derrama chuva de bênção sobre as nossas vidas. Mais uma noite que eu estou aqui na casa de Deus, no templo de louvor e adoração a Deus, que a Bíblia diz
Deus falando disse: a minha casa será chamada casa de oração. Eu entro aqui, dobro o meu joelho, clamo, oro a Deus, busco a unção, busco o poder, busco a virtude do Espírito Santo. E agora eu quero convidar a todos vocês para um momento de meditação da palavra de Deus, de aprendizado espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 em diante. Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e eu disse João, que segundo alguns teólogos é chamado de o apóstolo do amor. João diz: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João olhou, e ele diz: eu olhei, e eis que estava no meio do trono. João olhou esperando ver o leão da tribo de Judá, ver na sua visão uma fera selvagem. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a face da terra. E este cordeiro de Deus veio, tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque foste morto. Este é Jesus Cristo, e foi morto ali na cruz do Calvário, ali no Monte Caveira, há mais de 2000 anos atrás. Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue por mim, por ti, para nos dar esta grande salvação, para nos dar a vida eterna, para abençoar as nossas vidas, para produzir um novo nascimento nas nossas vidas. Tu que fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Ele comprou para si, com seu sangue, os irmãos africanos, os irmãos indianos, os irmãos de Cuba, os irmãos americanos, os irmãos ingleses, os irmãos escoceses, os irmãos da Europa, os irmãos do Brasil, os irmãos do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Bolívia, do Equador, do Peru, da Colômbia, de todas as nações, todas as tribos e línguas. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida tem direito à salvação, tem direito à vida eterna, tem direito às bênçãos do reino de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: tu que fostes morto, Jesus Cristo, comprastes todas as pessoas de todas as nações para o reino de Deus e para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos,
ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um número de milhões e milhares de milhares, que diziam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra, nos três mundos, o que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém, que quer dizer assim seja. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Oramos a Deus nesta hora. A minha oração, meu Deus e meu Pai, é que esta palavra seja aplicada no coração desses ouvintes para curá-los, para libertá-los, para trazer bênção e edificação espiritual para as suas vidas. Usa-me nesta hora, Pai. Não seja eu pregando, falando, ensinando, mas o Espírito Santo ministrando e usando o meu humilde vaso, a minha humilde pessoa, para transmitir a eles a tua palavra. Seja o Espírito Santo ministrando sinais, prodígios e maravilhas nesta noite, e que ao ouvirem a tua palavra venham crer, venham entender, venham compreender, tomar a melhor, a mais importante decisão de recepcionar a tua palavra, praticar e obedecer os teus mandamentos, ter uma vida abençoada e feliz ainda aqui nesta terra, pelo poder da tua palavra e a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: o rugido do leão, o rugido do leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja que o leão é chamado o rei da selva, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Também a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, verso 16, que Jesus Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei, o leão é o rei da selva, e Jesus Cristo é o rei dos reis e Senhor do Senhor. E este leão, ele está rugindo nesta noite. O rugido do leão está chegando aos teus ouvidos através desta pregação, através desta ministração. E o leão da tribo de Judá, ele está te dizendo que ele vai rugir em teu favor, que ele vai agir, que ele vai estender a sua mão poderosa para abençoar, para abrir as portas que estão fechadas na tua vida, para resolver os teus problemas, para suprir as tuas necessidades, para te libertar das opressões, das perturbações, para transformar a tua vida, produzir um novo nascimento na tua vida. O leão da tribo de Judá, ele vai rugir em teu favor. Eu li em alguns livros e enciclopédias que até o elefante, até o rinoceronte, até o hipopótamo, os mais diversos tipos de animais da selva, eles têm medo do leão. Quando o leão ruge, eu li num livro que até o elefante foge diante do leão, porque ele é o rei da selva, e Jesus, ele domina sobre tudo. Salmo 24, verso 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele domina sobre tudo. Mateus
Mateus 28, 18, Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, não há nada que possa impedir o agir do leão da tribo de Judá. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, verso 29. Veja que foi anunciado a João, no texto que eu li, o leão da tribo de Judá, e apareceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que ofereceu a sua própria vida por amor a nós. Mas como Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Veja que o cordeiro é um animal manso. Ele, como homem, era manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Mas como Deus, como ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Deus da justiça, ele é o Deus que julga e peleja com justiça. E a Bíblia fala do rugido do leão. Rugiu o leão, quem não temerá? Amós capítulo 3, verso 8. Veio o poder de Deus, Deus falou, quem não profetizará? E o que é o rugido do leão? O rugido do leão é a palavra de Deus. O rugido do leão é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, ali é o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus Cristo falando para abençoar as nossas vidas, para libertar as nossas vidas. A Bíblia diz que o Evangelho é um Evangelho de poder, e o Evangelho, ele tem unção para libertar, para transformar a minha e a tua vida. São João capítulo 8, verso 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 1, verso 16. Disse o apóstolo São Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois também o grego, e todas as nações da terra serão salvas ao ouvir o rugido do leão e receber esta palavra no seu coração. Então, a palavra de Deus é o rugido do leão, e o rugido do leão perturba o diabo. A Bíblia chama o diabo de o falso leão. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão. Veja que a Bíblia não diz que o diabo é um leão, mas que ele está rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então o diabo anda rugindo como leão por aí, para intimidar as pessoas, para oprimir o ser humano, para perturbar a tua vida, para te lançar em depressão, para que você, quem sabe, seja até internado num hospício, num manicômio. A Bíblia diz no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, o diabo, veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas o Senhor Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que está rugindo em teu favor nesta noite, ele veio dar vida, e vida com abundância. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, verso 20, que o mesmo Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É o leão rugindo, é o leão perturbando o diabo. Quem sabe você tem sido perturbado pelo diabo, perturbado pelas obras das trevas. A partir de hoje você vai ser um cristão
unção, um filho de Deus, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai louvar, vai adorar a Deus, e a sua adoração, a sua oração, a sua busca do Espírito Santo vai perturbar o diabo vai sair da tua casa, vai sair da tua vida, vai sair do teu lar, da tua família, da tua vida financeira, de todas as áreas da sua vida, e o leão da tribo de Judá vai se estabelecer na tua vida. Então o diabo é um falso leão. Salmo 91, verso 13, a Bíblia diz: pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, que é o tipo dos demônios. Você vai pisar na cabeça do diabo. Deus pisa na cabeça de Satanás e ele diz: filho meu, pisa junto comigo, a vitória é tua, as portas fechadas vão se abrir, um mover sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida, e você vai expulsar o diabo da tua vida, da tua casa, do teu lar, da tua família, em nome de Jesus Cristo. O rugido do leão perturba o diabo e os demônios. Em segundo lugar, o rugido do leão liberta o perturbado. O rugido do leão, a pregação do evangelho, liberta aquele que está perturbado. Então, quando o leão da tribo de Judá, ele ruge, aquele que é perturbado é liberto, o diabo se retira da vida daquela pessoa, e aquela pessoa é transformada pelo poder de Deus. A Bíblia fala que um dia o leão da tribo de Judá, ele rugiu na cidade de Gadara. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20, Jesus foi num lugar chamado Gadara. Ali estava um homem possuído por uma legião de demônios, de espíritos imundos. Um homem que vivia sujo, roupa rasgada, andava nu, era oprimido, perturbado por uma legião de demônios. Aquele homem, haviam leões incorporando no corpo daquele homem, os demônios incorporando, oprimindo a vida daquele homem. Mas chegou ali o grande leão, chegou ali o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, rugiu na cidade de Gadara. E quando aqueles demônios que corporavam o corpo daquele homem viram que Jesus estava se aproximando, eles lançaram o corpo daquele homem por terra, disseram: Jesus Cristo, tu já vens para esse lugar para nos perturbar, para nos expulsar, para nos derrotar. E eles ali manifestaram que a presença do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, estava incomodando e perturbando a vida deles. E Jesus expulsou aquele demônio daquele homem, e aquele homem se limpou, tomou banho, colocou roupa, ficou perfeito, abençoado, liberto, porque ouviu o rugido do leão, o rugido do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E se Jesus Cristo é o leão, a igreja é a igreja leoa. A verdadeira igreja de Deus é a igreja leoa, é a mulher do leão, a fêmea do leão. A igreja leoa é a igreja forte, é a igreja consagrada, é a igreja valente, corajosa, ungida, cheia do Espírito Santo, que Jesus levantou para levar a obra do leão da tribo de Judá nesta terra. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E através da igreja leoa, Deus está realizando a sua obra nesta terra, e nós somos filhos do leão. Eu li em Números 23, 24, que o povo de Israel foi comparado
cuidado com o leão. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja leoa, e cada cristão somos filhos do leão, somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Romanos capítulo 8, verso 16, verso 17, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que por Ele padecemos, também por Ele seremos glorificados. Somos herdeiros do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do dono do mundo, do Criador dos céus e da terra, do dono de tudo. Satanás diz que é dono, que reina sobre esse mundo, mas esse mundo é obra de Deus, e somente Deus tem poder sobre todas as coisas, tem poder inclusive sobre Lúcifer e seus demônios, para expulsar e derrotar e queimar e destruir as obras do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, você é filho do leão, você não é uma gentinha, você não é qualquer coisa, você foi comprado, foi remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Deus pelejará por nós. Veja que o leão, ele peleja pelos seus leãozinhos, filhotes. Se alguém atacar os filhotes do leão, o leão e a leoa vão defender os seus filhotes. Então veja que Deus peleja por mim, Deus peleja por ti. Aquele que se levanta contra ti, não precisa você se vingar, não precisa você pegar um 38, um facão, não precisa você querer brigar. O leão da tribo de Judá, ele vai pelejar por ti, ele vai brigar por ti, ele vai te dar a vitória. Oh, ribaclamaixanda, canda ribagaia, ele entrará em cena para abençoar a tua vida. E o leão não somente peleja por nós, mas ele diz: filho meu, filha minha, eu vou te ensinar também a pelejar. O leão e a leoa ensinam os seus filhotes. Deus nos ensina a pelejar. Tem coisas que Deus faz por nós, o impossível. Tem coisas que Deus nos ensina a fazer, nos dá sabedoria para fazer, nos dá sabedoria para guerrear, nos dá sabedoria para pelejar. Então Deus quer te usar para pelejar nesta terra, como um filho do leão, como herdeiro do leão. Deus te dará vitória e Deus te usará de uma forma tremenda na sua vida. Também o leão alimenta os seus filhotes, Deus os alimenta com a sua palavra. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito mais eu poderia falar nesse estudo da palavra de Deus, mas fico com essas palavras que sejam ungidas e aplicadas no teu coração para abençoar a tua vida. Hora da bênção, hora do livramento, hora da oração, da prece poderosa, hora da vitória, hora do mover sobrenatural de Deus em teu favor. Feche os teus olhos, firma o teu pensamento com Deus, ora juntamente comigo nessa hora e receba a bênção em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, tenho pregado a tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Ministro sobre essas milhares e milhares de vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo: seja curado todo doente, todo enfermo seja curado, em nome de Jesus Cristo. Eu digo: seja liberto todo oprimido, todo perturbado, em nome de Jesus. Queima as obras de macumbaria, de feitiçaria, sejam queimadas nessa hora em nome de Jesus Cristo. Cura o doente nesta hora, Pai. Abençoa o lar, a família dessas pessoas, Pai, a vida financeira dessas pessoas. Eu ministro e te abençoo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus Cristo.
Para finalizar, eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.